pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje é o nosso primeiro dia aqui do mini curso, né? O ser humano e seu contato com a arte através da história. Bom, gente, se eu estiver olhando muito pra baixo é porque eu tô acompanhando com os slides aqui, tá? Pelo notebook, então vamos lá. Bom, história da arte é um assunto muito amplo. Para não ficar um vídeo muito comprido aqui para vocês, eu resolvi dividir esse momento em três, tá? A princípio vai ser uma introdução sobre o conceito de arte e pré-história. No segundo momento a gente vai falar sobre a antiguidade e a Idade Média. E no terceiro momento a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem. Para começo de conversa, então, qual que é o conceito da arte, né? O que é arte? O que é artístico e o que não é? De forma muito resumida, muito mesmo, eu coloquei aqui nos slides para vocês que as artes referem-se a teorias e expressões físicas das criatividades encontradas nas sociedades e culturas humanas. Como assim encontradas? Todas as sociedades e todas as culturas humanas têm uma forma de se expressar. E é isso que fazem elas serem culturas diferentes. Como, por exemplo, a gente aqui do Ocidente, o pessoal da Ásia, do Oriente, são culturas diferentes através do modo de vida, né? Vocês concordam? Então, a arte seria uma forma de expressão, então colocar para fora de forma criativa. Resumidamente, isso é arte. Por que resumidamente? Existem muitas formas e maneiras de se fazer arte. Como assim? Por exemplo, a dança, a música, um desenho, uma pintura, são formas diferentes. Então, muitas vezes a gente não consegue deduzir ou chegar num conceito só. Porque a música, por exemplo, ela expressa, a gente expõe algo, né? Quando cria a melodia ou cria uma canção. Da mesma forma que quando a gente cria um desenho, uma pintura ou uma forma, né? A gente consegue expor esse sentimento. Aí eu coloco a questão da beleza. E a arte não é compreendida como um conhecimento racional e objetivo, mas intuitivo e subjetivo. Eu trouxe aqui uma imagem no canto que ela ficou muito famosa e ela é bem polêmica, que é do Marcel Duchamp, e ele fala, o nome da obra é A Fonte. Ela foi feita em 1917, é um pouco antiga, né? E qual que é o conceito disso? É um mictório que ele colocou numa exposição e disso surgiu a arte. Na época, muitas pessoas, né, julgou, e até hoje tem esse, será que realmente isso é arte ou é só uma brincadeira? Mas, como a gente já viu anteriormente, trata-se da criatividade e da expressão. Às vezes, um mictório apenas no banheiro masculino não se torna uma arte, mas quando eu retiro ele do seu ambiente e trago ele para um novo significado, isso sim acaba se tornando arte, mas uma espécie de arte, né? Da mesma forma que uma pintura. Se eu pego uma casa toda desenhada, por exemplo, as paredes brancas, não é uma arte, mas se eu retiro ela desse ambiente e explico o porquê, né? Qual o sentido, qual a criatividade, isso então vem a se tornar um tipo de arte. Bom, a pré-história é o momento que os historiadores do positivismo marcaram na linha do tempo que inicia-se antes da escrita. Então, tudo que a gente tem antes da formação da escrita, a gente chama de pré-história. O conceito de arte é um conceito moderno, né? Que a gente conhece hoje, ele surgiu por volta do século XIII, então faz recentemente, né? Se comparar aos outros processos. Então, a pré-história é dividida em três partes que a gente vai tratar aqui hoje. O Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Óbvio que a gente não vai conseguir entrar a fundo em tudo, porque senão daria para fazer um curso só de história de arte da pré-história, né? Então a gente vai fazer um sucinto, rápido, só um passeio mesmo. Então, na pré-história, a mais comum forma de arte eram as pinturas rupestres, desenhos na parede, das cavernas, né, que representavam o dia a dia. Hoje em dia, a arte não é só o que representa o dia a dia. Pode ser alguma ideia, ou algum conceito, ou algo que eu tenho de sentimento. Mas nesse período, como ainda não existia essa ideia de arte, os desenhos que eram feitos nas paredes e eles relatavam o dia a dia. Então eu trouxe aqui essa imagem na Serra da Capivara, no Piauí, e fica aqui no Brasil. Às vezes a gente acha que o Brasil também não passou, né, por pré-história,
e a história do Brasil começou realmente em 1500, mas não. O Brasil também tem sua história e eu acho que isso pode ser, sim, ressaltado. Nessa imagem a gente vê os animais, né? E em cima aqui a gente vê o pessoal caçando os animais. E isso é o conceito de arte na pré-história. Bom, a arte no período, então, paleolítico. A gente tá falando de 2 milhões de anos até 10 mil a.C. É muito tempo mesmo. Tiago veio dar um oi, gente. Ele está aqui comigo. Bom, a princípio tem as pinturas rupestres, né, que eu já expliquei, e pequenas estatuetas. Como assim? Eram imagens, né, pequenas imagens, bem pequenininhas, representando algo. Isso mostra pra gente que a sensação de pertencimento e de homenagem já existia, já é intrínseco do ser humano, já é uma coisa que já veio do ser humano, né, que convive com a gente. Nessa imagem que eu trouxe aqui é a Vênus, a deusa do amor, deusa mãe, né, é a simbologia de mulher. Então, seios grandes e fartos, quadris largos, bem uma mãe mesmo, que era o que precisava na época, né? Tem até um estudo que fala que os seres humanos nasciam de menos tempo, eles nasciam prematuros para a mulher conseguir parir com mais facilidade, né? E assim foi se desenvolvendo. Também esse período marca a descoberta do fogo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o período neolítico, tá? Que passa de 10 mil a.C. até mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. Nesse momento da história, a gente tem o domínio da agricultura, que foi uma coisa muito marcante. Por quê? Com o domínio da agricultura, os homens que antes eram nômades passaram a ser sedentários. Por quê? Eles viviam em lugares, cultivavam esse lugar e aí viviam e conviviam nesse ambiente. O que isso gera? Gera o sentimento de pertencimento, gera o sentimento de nostalgia, de lembrança, um carinho. Por mais que não seja da mesma forma que a gente vê hoje, ainda assim gera um pouco de sentimento de afeição, né? Esse carinho. Outra coisa que aconteceu nesse momento foi a domesticação de animais. Então, juntamente com esse sentimento, né, de pertencimento. Como eles viviam em lugares agora concisos, né, não ficavam mais viajando, eles desenvolveram algumas habilidades arquitetônicas. Uma delas, as principais, que eu acho muito interessante, são os monumentos megalíticos. O que é isso? Era um amontoado de rocha que representava algo. Nesse momento também a gente tem lembra que eu falei do sentimento? De pertencer. Então, passou a ter maior afeição aos homens. Isso gerou, lá atrás isso também já existia, mas o sentimento de homenagear. Então, agora a gente passava a prestar mais atenção nessa homenagem. Os monumentos megalíticos é uma forma de homenagear o homem. Então, era como se fosse um túmulo de hoje em dia, tá? Outra coisa que aconteceu, como eles viviam agora em um lugar, né, específico, quando alguém morria, o corpo ficava lá exposto, eles iam embora e acabou. Mas nesse momento, se eu deixasse o corpo lá exposto, isso poderia chamar mais predadores. Então, houve também essa necessidade de tampar. Um livro muito interessante que fala sobre esse período é O Nascimento do Cemitério. É muito legal. Bom, outra coisa que aconteceu nesse período também, que foi um grande marco, a marcação do tempo e a observação do espaço, tá? Das estrelas e de como o homem já foi se desenvolvendo. Bom, com o sentimento de pertencimento veio também o sentimento de posse. E isso gerou algumas intrigas entre os moradores, né, daquele local. Aí a gente acaba entrando na Idade dos Metais. O que seria isso? A Idade dos Metais é dividida em 3 grandes e importantes fases. A Idade do Ferro, do Bronze e do Cobre. Eu não vou entrar muito a fundo, porque como o nosso assunto é a arte e não a história, a gente vai passar um pouquinho por cima disso, né, de uma maneira mais rápida. Também já está estendendo um pouco o tempo aqui do vídeo. Bom, como surgiu muitas guerras nesse momento, e o homem também já estava mais adaptado ao fogo, né, ele aprendeu a forjar. Então ele forjava armaduras, ele forjava lanças, espadas, né, e por aí vai. Como eu também já havia dito, o homem já tinha desenvolvido esse sentimento de homenagem. E nesse momento, na Idade dos Metais, foi visto muitas homenagens em ferro, em bronze, cobre.
né? A primeira imagem, a segunda imagem aqui de cima é um homenzinho em bronze. Nesse momento também, por eles estarem mais sedentários e mais firmados, vamos dizer assim, né? Com mais firmeza no lugar, começou o surgimento das primeiras cidades. Foi onde também surgiu os artesãos, então as coisas eram feitas manual, né? E novamente guerras e disputas por terra fértil, por aquele ambiente, aquele lugar que eles consideravam bom. Muito obrigada por quem chegou até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de tirar uma foto de qualquer parte do curso, pode ser agora, um print, para conseguir seu certificado. Me manda pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, que eu vou preparar um certificado bem legal para vocês. Lembrando que a duração do curso foi dividida em 3 partes, né? Esse é o primeiro dia. Eu pretendo postar nos próximos 2 sábados.